Olá! Foram anos de batalha para que Santa Catarina tivesse uma defensoria pública. Ela foi o último estado do Brasil a ter esse serviço para a comunidade, que agora, felizmente, está funcionando. Mas como funciona a defensoria pública? Como você pode recorrer a esse serviço tão importante para a comunidade? Para sanar essas dúvidas, eu estou aqui no estúdio com o Dr. René Bachmann Johann Jr., que é defensor público da Defensoria Pública que funciona em Itajaí. Obrigado pela sua presença, doutor. Doutor, a Defensoria Pública de Santa Catarina é a mais nova do Brasil, né? Aqui em Itajaí, ela foi implantada quando, doutor? Primeiramente, boa tarde. Para a Defensoria Pública é uma satisfação poder comparecer aqui ao programa da Univale. A Defensoria ainda não é tão conhecida, como está recém-instalada, então essas oportunidades são essenciais para que a gente possa demonstrar o serviço que a gente vem fazendo e a importância da Defensoria Pública. No estado de Santa Catarina, a Defensoria Pública foi criada oficialmente em 2012, através da lei. Mas na prática mesmo, os primeiros defensores públicos eles só tomaram posse em abril de 2013, porque com a lei em 2012 foi aberto o concurso, até tramitar o concurso, nomeação, posse, os primeiros defensores começaram realmente a exercer a sua função em abril de 2013. Aqui em Itajaí, especificamente, a Defensoria começou a funcionar só no mês de julho do ano passado, julho de 2013. Isso porque em abril se instalou em Florianópolis, foi feito um curso, né, para os defensores públicos. Os defensores públicos atuaram no mutirão carcerário que teve pelo Estado e depois foram 5 defensores públicos lotados aqui em Itajaí. Então, em julho, realmente a Defensoria foi efetivamente instalada aqui no município. Agora, doutor, por que demorou tanto, né, para Santa Catarina ter uma Defensoria Pública? Isso já é uma batalha de vários anos, já houve protestos, cobranças no Palácio em Florianópolis de vários governadores, vários governantes. Santa Catarina realmente que sai aí, né, de vanguarda em outros assuntos, nessa questão da Defensoria Pública demorou bastante, né? É verdade, até uma questão que a gente questiona bastante, né? Santa Catarina, que é um estado tão pioneiro em tantos assuntos, tão inovador, nessa foi o último estado a criar. Todos os outros estados já haviam criado as suas defensorias públicas, mas Santa Catarina ainda não. Os motivos são vários, né, e até difícil de compreender. Questões políticas, né, a OAB, né, prestava esse serviço da maneira como o Estado entendia que esse era um modelo que podia ser feito, e até que chegou ao ponto que o Supremo Tribunal Federal, após uma movimentação muito grande da sociedade civil, inclusive de advogados, de defensores públicos de outros estados, de promotores, de juízes, enfim, uma manifestação de diversos setores, até que culminou com a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da lei que instituía a Defensoria Dativa, né, o advogado dativo aqui em Santa Catarina. O Supremo declarou que esse modelo é inconstitucional, não existe no nosso modelo o advogado dativo. Porque é um prestador de serviço para o Estado, né? Precisa ser concursado também. Isso, né? A Constituição, em 1988, estabeleceu como um direito fundamental do cidadão a assistência jurídica integral e gratuita e estabeleceu que esse serviço ele é prestado por uma instituição pública, que é a Defensoria Pública, que é uma instituição que atua exclusivamente nessa matéria, uma instituição destinada somente a esse serviço. E esse é um modelo constitucional e por isso o Supremo Tribunal Federal determinou que ele precisava ser implantado aqui em Santa Catarina, assim como em todos os outros estados do Brasil, todos os outros estados já haviam feito. Agora, porque muitos advogados que exerciam essa função de dativo nomeado pelo Estado reclamavam também muito da demora, né, de pagamento de honorários, né? Então, para eles também é complicada essa situação. Sim, sem dúvida. Até esse movimento pela criação da Defensoria foi composto, inclusive, por muitos advogados. Havia uma reclamação até por parte deles. A gente também não pode, veio a Defensoria Pública, mas também não pode dizer que todo o serviço que foi feito até então não foi, né, foi mal prestado. Não é isso que se está dizendo. Os advogados faziam o serviço da maneira como era possível, né, usavam seus escritórios, enfim, atendiam seus clientes particulares e também aqueles que não podiam pagar advogado e muitas vezes levavam até anos para receber, né, o que culminou com uma dívida enorme, né, como vem sendo noticiado. A dívida com os advogados dativos se acumulou em valores exorbitantes. Até porque o modelo público ele é comprovadamente mais barato, né, porque são defensores que só atuam com aquilo e atuam num volume bem grande de demandas. Então, acabou que
culminou com essa dívida bem grande em razão dos honorários dos advogados que iam se atrasando. Agora o senhor falou em acúmulo, né, de serviço e tal. Aqui em Itajaí, desde julho do ano passado, como é que está o movimento, como é que está a procura aqui pela Defensoria Pública? O movimento é bem intenso mesmo, até porque nesse processo de instalação, a Defensoria ainda não está totalmente estruturada. Mas como a gente precisava começar logo, não houve tempo de uma preparação para todo esse público. A gente começou e vem crescendo aos poucos. Então, claro, nós somos poucos defensores, aqui em Itajaí são só 5, poucos servidores, pouquíssimos servidores. Então, claro, o volume acaba se concentrando. A gente atende ali 3 vezes por semana, o atendimento aberto ao público, e a gente tem percebido uma demanda significativa. Agora, 5 defensores, isso. É pouco, como o senhor falou, para uma cidade como Itajaí, né? É muito Existe pouco. uma previsão do aumento aí de mais defensores aqui para a cidade? Sim, existe. Até é importante ressaltar que tem um estudo que foi feito pelo IPEA, que é um órgão vinculado à Presidência da República, e pelo estudo que eles fazem, com base na renda da população, do número de habitantes do estado, enfim, uma série de critérios, esse IPEA, ele pesquisou e verificou que aqui em Santa Catarina são necessários 409 defensores, é o número que eles chegaram, 409 para atender a demanda da população. Nós aqui, nós começamos com 45, e nós somos hoje somos 60, foram nomeados mais 15. Então, não há dúvida de que o número ainda é muito insuficiente. Inclusive, nesse concurso que teve, primeiro e único concurso que teve para defensor público, foram aprovados 157 defensores, ou seja, as 157 bacharéis em direito aptos a assumir como defensores públicos. Já passaram no concurso, foram declarados aptos, estão esperando criação de cargos e nomeação. Então, a gente tem uma expectativa que agora, em 2014, sejam criados mais cargos e logo em seguida sejam nomeados e empossados mais defensores públicos, o que vai culminar com a designação de defensores aqui para Itajaí. Hoje nós somos 5, há uma expectativa de que ainda se consiga pelo menos 7 em 2014. Agora, doutor Renê, como é que é distribuído geograficamente, né, a Defensoria Pública? Existe ela numa cidade polo e atende outras cidades da região, aqui como, por exemplo, aqui em Itajaí tem a ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, que são 11 municípios, então Navegantes, Ilhota, Luiz Alves, Camboriú, Balneário Camboriú, ou tem uma defensoria pública em cada município? O ideal é que houvesse um defensor público em cada local em que existe uma comarca. Ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles são divididos em comarcas. É praticamente uma por cidade. Algumas cidades muito pequenas acabam sendo abrangidas a comarca vizinha, a cidade um pouquinho maior vizinha. O ideal é que houvesse pelo menos um defensor público atuando na região que equivale a uma comarca. Até uma proposta de emenda à Constituição, tramitando no Congresso Nacional, com essa especificação. Sempre haja um defensor, pelo menos um defensor em cada comarca. Mas a realidade ainda não é essa, Aqui em Santa Catarina, há a sede da Defensoria Pública em Florianópolis, que é onde ficam 15 defensores e mais a administração da Defensoria, e em algumas cidades já começaram a ter o serviço. De início foram 6 cidades um pouco maiores, como Itajaí, Blumenau, Criciúma, Joinville, Chapecó e Lages, que foram contempladas com defensores públicos, e depois outras cidades foram contempladas com mais um defensor em cada, como Araranguá, Caçador, Concórdia e algumas outras. Mas o número ainda é muito insuficiente. Os defensores que estão lotados naquela cidade, eles só podem atuar para os casos daquela cidade. Que são as pessoas que residem ali, que levam na Defensoria Pública o comprovante de residência, ou em casos que, embora a pessoa não resida, a ação tramita em Itajaí, no caso de haver uma ação judicial. Por exemplo, quando é uma ação envolvendo um menor, que a ação vai correr no domicílio do menor. Se o domicílio do menor for, por exemplo, em Itajaí, aí os defensores atuam porque o processo vai tramitar aqui. Agora, quando o processo tramita em outra cidade, não há como o defensor público atuar. Quer dizer, um morador de Navegantes ou de Ilhota, que são cidades as mais próximas aqui de Itajaí, ou de Balneário Camboriú, que quer serviço de graça da Justiça, tem que ainda continuar no velho sistema dos advogados dativos. Exatamente. É isso? Isso até para nós é uma frustração muito grande, porque
seguidamente as pessoas vão na Defensoria Pública de Itajaí, aqui de Itajaí, só que elas vêm de outro município, vieram de Navegantes, e aí a gente tem que negar o atendimento, porque a gente não pode atender os que não são casos daqui de Itajaí. É uma frustração muito grande, até porque o modelo antigo do advogado dativo ele não existe mais, ele já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e essa pessoa ela fica sem assistência jurídica. Claro que de um jeito ou do outro se acaba remediando, às vezes, né? Outras vezes a pessoa realmente fica com seu direito fundamental à assistência jurídica prejudicado. Ela não tem acesso a um defensor público. Chega ali, mas nem que seja um serviço de consultoria, vocês ainda dão uma orientação, a orientação jurídica a gente sempre dá, por mais que não seja um caso nosso, a pessoa sempre consegue conversar, pelo menos, né, conversar com o defensor, conversar com o servidor que atende a pessoa que nos procura. Então, assim, uma orientação a gente sempre consegue dar. Muitas vezes é encaminhar para um outro órgão, né, dizer aonde que ela precisa ir, isso sempre é feito. Mas o que a pessoa quer, às vezes, é ver o seu problema resolvido, né? Até porque, às vezes, ela chega na Defensoria Pública depois de passar por diversos órgãos. Ela já foi na OAB, ela já foi lá na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Educação, já foi no fórum, já recebeu um não em vários lugares. E aí já chega na Defensoria Pública com aquela sensação de que ninguém se preocupa com o caso dela. Então, para nós, acaba sendo uma frustração muito grande quando é esses casos de pessoas de Navegantes, de Ilhota ou de outros municípios vizinhos, de ter que negar, porque o número de defensores ainda é insuficiente. Mas nós temos a esperança de que agora, em 2014, a Defensoria vai crescer com mais defensores e a gente vai poder abranger outros municípios também. Tá certo, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor René e aí a gente vai saber que serviços a Defensoria Pública presta para o cidadão aqui em Itajaí e também nos outros lugares do estado que tem instalada a Defensoria Pública. É um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. René Beckman Johan Júnior, que é defensor público aqui da Defensoria Pública de Itajaí. Esse serviço fundamental para os cidadãos aí, principalmente os cidadãos de baixa renda que não têm como pagar um advogado. A Defensoria Pública em Santa Catarina é recente. Santa Catarina foi o último estado a ter esse serviço para prestar para o cidadão, mas já está funcionando em pelo menos 6 cidades de Santa Catarina. Doutor, então só reforçando aqui que o senhor tinha falado no primeiro bloco, que a Defensoria Pública atua na cidade, na comarca onde ela está instalada, né? Só para relembrar o cidadão lá de Navegantes, de Ilhota, de Balneário Camboriú, de Porto Belo, Bombinhas, toda essa região que queira o serviço da Defensoria Pública, não vai poder contar com esse serviço porque realmente precisa de um defensor público naquela comarca, no caso Bombinhas, Porto Belo, na comarca de Porto Belo, caso de Navegantes, Penha, na comarca de Navegantes, né? Então, exatamente. É isso que o senhor tinha explicado para a gente, isso é só para relembrar aí o cidadão que está em casa. Isso, exatamente. Como o número de defensores ainda é insuficiente, o número ainda está muito abaixo do necessário, ainda não há como atuar em todas as comarcas do Estado, mas há uma expectativa com o crescimento da Defensoria Pública, né, com a criação de mais cargos pela Assembleia Legislativa e pela imediata nomeação e posse de outros defensores que já estão aprovados no concurso público, apenas aguardando a nomeação, aí novos municípios vão ser contemplados com o serviço da Defensoria, além de os que já existem vão ter o serviço reforçado com novas áreas. Agora, doutor, quem pode recorrer aos serviços, à orientação, né, da Defensoria Pública? Ok, essa pergunta é importantíssima, até para que a pessoa saiba que está na condição de procurar a Defensoria Pública. Assistência jurídica integral e gratuita, que é um serviço prestado pela Defensoria Pública, é oferecido àqueles que comprovadamente são hipossuficientes. A principal hipossuficiência que a gente trabalha é a hipossuficiência econômica, ou seja, aqueles que não têm condições de contratar um advogado, não têm condições de ter uma assistência jurídica particular. Nós temos um critério básico, um primeiro critério, que é 3 salários mínimos de renda familiar. Aqueles que a renda do seu núcleo familiar não ultrapasse 3 salários mínimos podem ser atendidos pela Defensoria Pública. Mas, como eu disse, esse é um critério preliminar, ou seja, situações peculiares são avaliadas pelo defensor público no caso concreto.
Muitas vezes a pessoa até ultrapassa um pouco o valor, mas ela tem uma renda comprometida com um filho doente, que às vezes é o próprio objeto que ela procura a defensoria diz respeito a uma questão de saúde do próprio filho, ou então ela tem uma renda comprometida de alguma outra forma que possa justificar, aí nós atuamos. Mas o critério de início, onde se parte a triagem socioeconômica que a gente faz, são os 3 salários mínimos de renda familiar. Então a pessoa precisa estar atenta a essa questão. Isso, né? a gente até é importante informar que quando a pessoa procurar a Defensoria Pública, já leve um comprovante de renda, se tiver, ou a carteira de trabalho, ou um contra-cheque, ou algo que comprove a sua renda. Claro que muitas vezes a pessoa trabalha informal e não tem. Aí é um outro procedimento feito pela Defensoria Pública. Mas se ela já tiver, já leve, que aí ela adianta já o seu atendimento. Aqui em Itajaí, onde a Defensoria Pública está atuando, em qual área a Defensoria Pública atua? Sim, como são 5 defensores públicos aqui em Itajaí, o defensor público geral, que é o chefe da instituição, fixou 5 áreas prioritárias. São áreas que, já que não há como atuar em todas, 5 que deveriam ser contempladas desde o início. Uma delas é o direito de família, há um defensor que atua na área de família, ações, por exemplo, de guarda, de alimentos, divórcio, questões relacionadas a essa matéria são contempladas pela Defensoria Pública. Na área da infância e juventude, questões de adoção, atos infracionais, creche, há também. Creio que aqui em Itajaí teve muito trabalho, né? Muito. Creche foi uma área que teve um trabalho bem intenso, um defensor que atua na área. Esse também atua em direitos sociais, que a gente chama de direitos sociais contra a fazenda pública, que é questões de moradia, de saúde pública, de educação. A pessoa que vai lá que precisa de um medicamento e o Estado não fornece, pode ir na Defensoria Pública, que a gente, se for necessário, entra com a ação. Se não conseguir pela via administrativa, a gente entra com a ação. Cirurgias, a pessoa precisa de uma cirurgia urgente e não está sendo dado pela secretaria, não está sendo dado no hospital, procura a Defensoria Pública. Temos também um defensor que atua na área criminal, né, que é referente aos processos que tramitam na primeira vara, e outro na segunda vara, né, processos que estão em andamento criminais, pessoas que não têm condições de contratar um advogado para fazer a sua defesa. E, por fim, há também um defensor na área das execuções penais, que são aqueles que já estão condenados, cumprem uma pena, né, estão no presídio, né, na penitenciária, ou então até os que cumprem pena em regime aberto, penas alternativas. Todos esses também podem procurar a Defensoria Pública. Claro, os que estão em liberdade podem procurar a Defensoria Pública para o atendimento. E quanto aos que estão presos, seus familiares podem procurar a Defensoria Pública. E o defensor público também atende dentro dos estabelecimentos prisionais. Às vezes a família, assim, a pessoa é presa e a família diz que é inocente e tal, todo mundo tem direito de defesa, né? Então a família pode procurar nesses casos também, porque às vezes a família não tem dinheiro para pagar um advogado de defesa, né? Sem dúvida. Se a familiar de um cidadão que foi preso não tiver condições de pagar advogado, deve procurar a Defensoria Pública, que vai ter um defensor que vai orientar, vai, né, analisar o caso, explicar a situação e defendê-lo no processo judicial. O defensor também acompanha no julgamento das ações? Sim, acompanha. Nós fazemos tanto a parte escrita, né, ofícios, peças judiciais, petições, enfim, quanto audiências e até sessões plenárias, o tribunal do júri, né, o direito do cidadão é assistência jurídica integral e gratuita. Tudo que ele precisar, naquele caso, a Defensoria Pública acompanha. E até é importante ressaltar que esse atendimento integral, ele engloba não só a atividade que se liga ao Poder Judiciário, não só o processo judicial, a petição, a defesa, mas o que precisar fora dele. Há um procedimento administrativo, é necessário atuar na Secretaria de Saúde, oficiar, fazer acordos, tudo isso é contemplado. A atividade do defensor público não se liga necessariamente ao processo judicial. Agora, existe uma dúvida bastante grande, assim, por exemplo, que eu já ouvi que as pessoas procuram a Defensoria Pública nas questões como aposentadoria ou então uma ação trabalhista. Sim. Nesse caso, a Defensoria Pública ela não atua. Nesse caso, realmente não é atribuição da Defensoria Pública Estadual. Muitas vezes as pessoas, como ainda não há uma informação clara sobre Defensoria Pública Estadual, nos procura buscando esse serviço. Nós orientamos, explicamos, né, e encaminhamos aos órgãos corretos. Porque a Defensoria Pública Estadual, ela tem atribuição para atuar nas matérias do âmbito estadual. Já essas questões de aposentadoria, de pensão, questões trabalhistas, são de justiças especializadas, da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho.
E aí não é da nossa atribuição atuar. Aqui no Estado há a Defensoria Pública da União, né, que atua nesse serviço. Infelizmente aqui em Itajaí ainda não existe, né, existe em Joinville e Florianópolis. E há a Justiça do Trabalho. Né? Na Justiça do Trabalho, o próprio reclamante, né, ele pode atuar e pode sozinho até lá e fazer a sua reclamação. E além disso, muitas vezes a pessoa não pode pagar o advogado, mas há um profissional que atua no que a gente chama de contrato de risco. É muito comum na Justiça do Trabalho. A pessoa não tem condições de pagar, até porque acabou de ser demitido ou algo assim, mas o advogado aceita atuar no contrato de risco. Quando o cliente ganha, o advogado ganha uma porcentagem. Então, nesses casos, acaba sendo o que acontece. Agora, a gente pode procurar a Defensoria Pública também para mover uma ação, por exemplo, contra empresas privadas também? Sim, assim, sim. Por exemplo, um plano de saúde ou um sistema de telefonia, de TV a cabo. Isso, a Defensoria Pública também atua nessa área? Sem dúvida. A assistência jurídica integral engloba também esses assuntos envolvendo, seja o poder público do outro lado, ou seja uma outra pessoa privada, uma outra pessoa física ou até empresas, não há nenhum problema. Ocorre que aqui em Itajaí, como o número ainda é insuficiente, as nossas atribuições são limitadas. São essas 5? Essas matérias patrimoniais, às vezes a pessoa vai lá discutir um contrato, ou então ela sofreu um dano e precisa de um ressarcimento. Essas questões ainda não são abrangidas, mas logo em seguida com os novos defensores serão. Então, a Defensoria Pública tem essa atribuição, mas aqui em Itajaí ela ainda não foi contemplada com o defensor, mas logo será. Então, só para encerrar, doutor, assim, isso é um ganho também para o Judiciário do Estado, né? Porque o senhor havia falado no início, aí quando a gente estava conversando no início da entrevista, que isso também desafoga um pouco o Judiciário por causa dos acordos que vocês fazem na Defensoria Pública, né? Então, faz o Judiciário fluir mais, né? Evita essa morosidade do Judiciário também, né? Sem dúvida, isso é uma questão bem importante, porque não só o defensor pode, como deve. A lei, o estatuto que rege a atuação do defensor público, estabelece que o defensor público, antes de ajuizar uma ação judicial, ele deve observar se não é possível realizar um acordo, evitando uma demanda. É um dever do defensor público priorizar a conciliação, a mediação, o acordo, antes de ajuizar uma ação. Então, todo mundo sabe que o Poder Judiciário anda repleto de casos. Quem precisa entrar com uma demanda, o caso demora. Por quê? Porque o Judiciário está realmente cheio. Então, o que a Defensoria Pública faz? Ela ajuiza aquilo que não dá para resolver de outra forma, que é necessário que uma sentença judicial defina. Mas quando é possível, na própria Defensoria Pública, fazer um acordo, nós mesmos já fazemos e já eliminamos o caso ali. Isso é muito comum na área da família, que muitas vezes, claro, a pessoa com a mágoa, né, do fim de um relacionamento ou alguma coisa assim, já quer logo ajuizar uma ação contra o outro. Mas aí nós recebemos lá a pessoa e às vezes, né, com a experiência, trabalhando, a gente vê que aquele caso permite um acordo. Então a gente conversa com uma parte, conversa com a outra parte, às vezes conversa com as duas juntas e às vezes acaba saindo o acordo. E aí o caso já se resolve ali mesmo. Ok, então a Defensoria Pública aqui em Itajaí fica na Rua Brusque, né? Rua Brusque, número 290. 290, pouco antes de chegar no supermercado Angelone. Pouco antes de chegar no supermercado Angelone. Na direção Angelone. centro. Isso, exatamente. Um pouco depois do Colégio Adventista que tem ali. Então bem aqui próximo à Univale também, depois do sinal de trânsito aqui. Exatamente, próximo ao fórum também. Então está bem localizado também? Bem localizado. Nós ainda não temos uma indicação, porque ainda não foi feita uma indicação que sinalize fácil que ali é a Defensoria Pública. Mas é um prédio grande, de esquina, a pessoa que souber ali certamente vai achar com facilidade. Ok, doutor, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. A gente torce aí para que novos defensores venham, né, que aumente aí esse serviço aqui em Itajaí e nas cidades da região também que necessitam, né? Muito obrigado aí pela sua presença, pelos seus esclarecimentos também. Tá bom, não, nós que agradecemos, para nós é uma imensa satisfação poder servir do serviço, né, se utilizar do serviço da imprensa para divulgar esse trabalho tão importante para a população. E até fica o convite para se um dia quiser ir lá na Defensoria Pública, ver de perto como funciona, ir lá num dia de atendimento, gravar uma matéria lá ou conversar com os próprios assistidos, né, a Defensoria está aberta. Ok, muito obrigado, doutor. O painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.